Paz e graça, abençoados da Igreja Batista Nacional em Afogados. Estamos mais uma quarta-feira naquilo que nós chamamos de reflexão, onde tivemos o culto de oração com o pastor Sebastião e foi uma bênção. E hoje novamente estamos aqui para ouvir um pouco da palavra de Deus. Eu convido você a abrir a palavra de Deus em Atos, no capítulo 16. Nós vamos ler alguns versículos a partir do 16. Atos 16, 16. Que diz assim: Aconteceu que indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. O verso 18 diz que isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E na hora ele saiu. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, o texto em Atos está dizendo que Paulo, em um dos seus dias especiais de evangelismo, que essa foi a vida de Paulo, Paulo estava acompanhado de Silas. E eles estavam pregando o evangelho. E o mesmo diz que aconteceu, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem adivinha. E essa jovem era possessa de espírito de adivinhação. Só que nem todos tinham discernimento disso. E o curioso é que essa jovem, seguindo a Paulo e aos demais, ela clamava dizendo duas verdades. Primeiro ela dizia: Esses homens são filhos do Deus Altíssimo. Segundo, ela dizia: Estes homens vos anuncia o caminho da salvação. E eu começo a pensar, como alguém pode ficar chateado com elogios? Eu estar pregando em algum lugar e alguém chegar dizendo: Este homem anuncia o evangelho do Deus Altíssimo. Esses homens são filhos de Deus e anuncia o caminho da salvação. O que está errado nisso? Como alguém pode ficar irritado com elogios? Essa é uma pergunta para ser feita. E eu lhe faço uma pergunta, você aí, membro e congregado da Igreja Batista Nacional. Você fica chateado quando alguém te elogia? Guarda esta pergunta aí. Vamos pensar juntos. Por que Paulo ficou chateado? Por que o espírito imundo estava elogiando alguém que poderia acabar com ele com apenas uma palavra sendo declarada no nome de Jesus? E Satanás sabia disso. Satanás não apenas conhecia quem era Paulo, Satanás conhecia toda a história do Evangelho. Aonde o Evangelho começou, aonde se perdeu. Satanás conhecia toda a história da criação. Satanás conhecia o plano de salvação de Deus. Satanás vem desde o Gênesis até este momento bíblico, até os momentos de hoje. Ele sabia que se aproximar de Paulo era um perigo.
ela poderia ser desmascarada. Mas Satanás, ele não é o próprio Deus. Ele é burro. E nem sempre ele acerta. Às vezes ele comete grandes erros, porque a sabedoria única, a sabedoria que vem do alto, essa pertence a Deus. E Satanás, por não conhecer os pensamentos, e eu aqui estou conjecturando, imaginava que Paulo poderia começar a gostar dos elogios. E quem sabe até se envaidecer ou se orgulhar. Sou eu que estou dizendo, e não o texto. Eu disse que nós iríamos pensar juntos. Mas o verso 18 diz que isso se repetia por muitos dias. Não foi apenas um momento que Paulo ouviu um elogio e depois esse elogio cessou. Não. Em todos os momentos, essa mulher elogiava Paulo e Silas como: esses homens são filhos do Deus Altíssimo. Esses homens vos anunciam o caminho da salvação. Vamos tentar entender o que estava acontecendo ali. Primeiro, Paulo era um homem carnal ou espiritual? É claro que Paulo era um homem espiritual e divinamente inspirado por Deus. E a Bíblia diz que as ovelhas de Cristo, assim como Paulo, conhecerão a minha voz. Paulo, por conhecer a voz de Deus, Paulo sabia que aquilo ali não provinha de Deus. E Paulo aguardava o momento certo para tomar uma atitude, digo eu assim. Eu quero abrir uma aspas. Algumas religiões que vão de encontro às Escrituras, e quando eu digo de encontros, elas usam até o nome de Deus, mas não seguem os seus mandamentos. E por uma questão ética, eu não vou citar nome de religiões, mas Êxodo capítulo 20 vai dizer ali, quando Moisés está escrevendo os 10 mandamentos, um dos mandamentos é: não farás para ti imagem de escultura, nem te prostrarás a ela, nem adorarás a ela. Se alguma religião, na qual eu não citei nenhuma, faz essa prática, ela está indo de encontro às Escrituras e desagradando a Deus. E eu começo a imaginar que aquela mulher adivinha um espírito um espírito de feitiçaria, de adivinhação. Queria não apenas confundir a Paulo e a Silas, mas ela queria tornar a situação ecumênica. Ou seja, ela queria mostrar que ela estava com Paulo. Ela queria mostrar que ela e Paulo poderia ser uma coisa só. Ela estava tentando mostrar para a multidão que as seguia, que estava seguindo a Paulo, Silas e outros, e a ela mesma. Queria mostrar para aquelas pessoas que ela tinha parte com Paulo, que ela era parte integrante de Paulo. Imagina se Paulo vai embora e nada acontece com aquela mulher. E no dia seguinte ela volta a fazer as suas adivinhações. O que aconteceria? Alguém diria: não, a feiticeira ali, a adivinha, quando os homens de Deus que fizeram milagres extraordinários nos anunciavam o Evangelho, ela fazia elogios a ele e ele aceitou. E ele não a censurou. Isso quer dizer que ela é parte integrante com Paulo. E o que aconteceria ali, queridos? As pessoas dariam um crédito maior a ela, aos seus senhores. É como alguém que não é jogador de futebol, não é artista, mas aparece na mídia como artista.
O que é que gera para ele? Ibope. O que é que gera para ele? Conhecimento, influência. Quando ele chegar num determinado lugar que ele já tinha ido com alguém famoso, ele será tratado de outra forma. Ah, foi esse rapaz que esteve aqui com aquele jogador de futebol famoso, eu lembro dele. Ah, foi esse rapaz que esteve aqui com aquele cantor famoso. Então, o que parece é que esta mulher, além de tentar confundir Paulo, tentar confundir Silas, mexer na vaidade dos discípulos, mexer no ego daquele que estava anunciando o evangelho, e quem sabe até Satanás achou que Paulo poderia se exaltar ou vir achar que ele era alguma coisa por conta dos elogios daquela jovem. Nós não podemos esquecer de uma coisa importante. Aquela jovem era escrava 2 vezes. Ela era escrava dos seus senhores e ela era escrava de Satanás. Escrava dos seus senhores porque o texto vai dizer, a partir do verso 19, que os seus senhores ficaram indignados com Paulo. Aqueles que obtinham lucro através dessa mulher ficaram indignados com Paulo quando Paulo expulsa o demônio dela. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer, Paulo, ele pensava como Cristo. Paulo chegou a dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E Paulo não estava apenas preocupado com os elogios. Paulo estava preocupado com uma vida que era escrava de Satanás, que se Paulo fosse embora dali, ela continuasse vivendo aquela vida de escrava, não apenas de escrava dos seus senhores, mas escrava do pecado, mentindo acerca das suas adivinhações, dizendo que as tais vinham de Deus ou de deuses. Aquela mulher perderia a sua vida eternamente. E Paulo, ele está preocupado com ela também. E depois de muitos dias, diz o texto, o verso 18, que isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, verso 18, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela e não a atormentes mais. E assim foi feito. Aquela mulher foi liberta. E a partir de agora, ela estaria livre para fazer sua escolha para o Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu quero fazer uma primeira aplicação esta noite. Primeiro, não viva de elogios. Quando alguém sempre concordar com você em tudo, ou está sempre lhe elogiando, sempre dizendo que você é, que você faz, e não vê defeito em você, pessoas que não têm opinião própria, que a sua opinião é a do outro, ou a sua opinião é a sua, pessoas que são incapazes de lhe repreender quando você faz algo errado. Tome muito cuidado, porque os verdadeiros amigos são aqueles que dizem a verdade. Essa jovem, usada pelo espírito imundo, ela tentava confundir os homens de Deus. E se aqueles homens de Deus não tivessem discernimento, teriam se exaltado, teria aceitado aqueles elogios e iriam se envaidecer. E o propósito para que eles estavam ali para fazer não seria feito. Não tenha dúvida que Deus, na sua onisciência, que Deus já sabendo o que aconteceria no futuro, aquele encontro já estava marcado. Deus já sabia do encontro de Paulo com a feiticeira, com a adivinha. E logo ela estaria liberta.
e logo os seus senhores estariam envergonhados. E logo aquela multidão que seguia Paulo puderam ver que Paulo verdadeiramente era homem de Deus. Que Paulo não estava ali para agradar ninguém, mas e sim para propagar o evangelho. Eu já convivi com pessoas na igreja que faço parte hoje, já convivi com pessoas no trabalho, já convivi com pessoas no dia a dia, que essas pessoas elogiavam o povo de Deus, que essas pessoas elogiavam a Cristo, que essas pessoas aceitavam tudo que o homem de Deus falava, mas essas pessoas não seguiam a Cristo. E eu nunca me deixei levar e recomendo, aconselho a você, por tais elogios, ou achar que porque aquela pessoa dizia que eu estava no caminho certo, eu evitava dizer a verdade para ela. Nos céus só entrará lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nos céus, para ser parte integrante do corpo de Cristo, é necessário se converter, aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Se nesse momento de pandemia, de quarentena, você está convivendo com alguém que elogia o Evangelho, com alguém que acha tudo muito bonito, aquilo que estamos fazendo, acha os nossos cultos maravilhosos e até frequentam eles, mas nunca se converteram, cabe a você usar uma palavra de libertação para esta pessoa. Que por mais bem arrumada que ela esteja, por mais que ela esteja se agradando com você e até elogiando os seus feitos, ela precisa de uma palavra de libertação, ela precisa de uma palavra de salvação. Se você aceitar os elogios e se você aceitá-la só porque ela diz que o evangelho é bom, que Jesus salva, mas nunca se converteu, você vai estar indo para o céu, você vai estar indo de encontrar a Cristo, mas vai estar deixando alguém achando que um dia, porque elogiou a você ou ao evangelho, pode por acaso ter um encontro com Cristo e você sabe que ela nunca terá. Para fazer parte do evangelho, é preciso se arrepender dos seus pecados. Para ter visão espiritual como Paulo e discernimento, é necessário arrepender-se. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Só é possível estar em Cristo se for nova criatura. Aceitar a Cristo é um processo de metanoia, mudança de mente, mudança de atitude. Agora as coisas velhas têm que ficar para trás e tudo se faz novo. Então eu recomendo você, crente da Igreja Batista Nacional em Afogados, você, crente de qualquer denominação que está ao alcance desse vídeo, você não crente que está me ouvindo, você precisa de libertação. Dizer apenas que Deus é amor, que Cristo é maravilhoso, que o Evangelho é algo sensacional, mas não praticar o Evangelho, isso não te faz parte integrante do corpo de Cristo. Essa jovem adivinha, possessa de um espírito adivinho, usada por Satanás, ela elogiava Paulo, chamava Paulo de homem de Deus e dizia: esse homem anuncia o caminho da salvação. Ou esses homens. Isso incomodou Paulo profundamente, porque Paulo teve discernimento espiritual. E Paulo repreende aquele espírito imundo e mostra para todos que ele não tinha parte com aquela mulher. E eu quero concluir esta pequena reflexão. E depois quero orar com você. Avançando 2 capítulos do livro de Atos, indo para o capítulo 19, 3 capítulos, do 16 ao 19.
E quero ler com você a partir do verso 13, para lhe mostrar que ser parte integrante do corpo de Cristo não é simplesmente imitar os crentes, não. Imitar os homens e mulheres de Deus. É um processo de arrependimento. É um processo, como eu já disse, de mudança de mente, de atitude, de comportamento. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que mentia, não minta mais. É um processo genuíno de conversão. E a grande prova disso está no capítulo 19 de Atos, 3 capítulos após o que nós estamos lendo. E a partir do verso 13, que diz assim: E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados de espírito malignos, dizendo: Esconjuro-te em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: Conheço Jesus. E Paulo, sei quem é. Mas vós, quem sois? Louvado seja o nome de Jesus. O verso 16 diz que e o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudou e feridos fugiram daquela casa. Veja que coisa tremenda no aspecto negativo e positivo. Alguns homens, judeus, filho de um homem chamado Seva, que era homem de Deus, vendo provavelmente o seu pai e outros expulsando o demônio em nome de Jesus, achou que poderia fazer a mesma coisa. Só que eles não sabiam que eles eram parte integrante, que eles não eram parte integrante do corpo de Cristo. E esses homens, de forma desavisada, chega para um endemoniado e diz: Eu te ordeno, em nome de Jesus, retira-te deste corpo. Em nome de Jesus que Paulo prega, retira-te deste corpo. E o demônio olha para eles e diz: Jesus, esse eu conheço. Paulo, sei quem é. E vós, quem sois? Fica claro aqui, querido, que não adianta apenas ir à igreja, conhecer o pastor, ou elogiar os crentes. Esse é homem de Deus, esta é mulher de Deus. Vou receber o crente aqui em casa. O crente vai vir aqui em casa fazer uma oração. O homem de Deus, a mulher de Deus. Não é suficiente. Tudo isso é bom. Você ir à igreja, você receber o povo de Deus em sua casa. Tudo isso é maravilhoso. Mas não te coloca nos céus. Arrependa-se. Volte-se para Jesus. Crentes da Igreja Batista Nacional, faça com que essa reflexão chegue até essas pessoas, para que eles entendam que vir à igreja é algo maravilhoso, que andar com um crente é coisa boa, que elogiar o amor de Deus e aqueles que fazem o bem é ótimo, mas é necessário vos nascer de novo. Jesus disse isso a Nicodemos, João 3, a partir do verso 1. Nicodemos, para ver o reino de Deus, é necessário nascer de novo. Paulo sabia disso, e é por isso que Paulo, sem nenhum constrangimento, esperou o tempo certo. Talvez Paulo esperou juntar uma grande multidão
para dar o exemplo que aquela mulher adivinha, ela não era da parte de Deus e que aquelas palavras bonitas que ela dizia não adiantaria de nada se ela estivesse dizendo pela boca de um espírito imundo. Então ali Paulo repreende aquele espírito e eu quero dizer para você, aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador, porque só assim te dará garantia nos céus. Feche teus olhos no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer por esta reflexão, Senhor. Para ser parte integrante do teu corpo, é necessário nascer de novo. Não é apenas ir para a igreja, não é apenas colocar uma Bíblia debaixo do braço, não é apenas dizer, eu elogio os crentes e elogio os homens de Deus, esse pastor é homem de Deus, esse pastor anuncia o evangelho, não. É necessário se entregar de corpo, alma e espírito. E eu te peço, Senhor, na noite de hoje, que o Espírito Santo possa convencer essa pessoa da justiça, do pecado e do juízo. Que o Espírito de Deus possa entrar na casa dos crentes, dos não crentes e daqueles que estão indo para a igreja, até se denomina crente, mas nunca nasceu de novo. Que Deus te abençoe no dia de hoje, em nome de Jesus.